Flamengo vence o Grêmio com autoridade fora de casa e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz confirma a chegada de reforços do Mengão. E vou falar também da trairagem que estão fazendo com o Flamengo. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês, com toda a humildade desse mundo, para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal. Porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. E eu começo falando, galera, segue o líder, galera. É isso aí, Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Flamengo que venceu o Grêmio fora de casa por 2-0 com autoridade e com muita personalidade, galera. É isso aí, Flamengo que deu tudo certo pro Flamengo nessa rodada. Flamengo que teria que ganhar o Grêmio por diferença de 2 gols e o Flamengo venceu por 2-0 e teria que torcer pro empate do Internacional e do Fortaleza, que também empatou em 0-0. Flamengo que chegou aos 7 pontos, igualou com o número de pontos do Palmeiras, mas fica na frente do Palmeiras na liderança por critério aí de desempate, galera. Então o Flamengo muito bem, jogou muito bem com um show de Arrascaeta, galera. Flamengo dominou o Grêmio, que inclusive é o grande freguês do Flamengo. A Arrascaeta destruiu, fazendo 2 gols com direito à caneta, né? Arrascaeta jogou muito bem, De La Cruz também jogou muito bem. Falando em De La Cruz, a esposa de De La Cruz, aquela polêmica lá, ela dizendo que não conseguia sentir paixão pelo Flamengo, né? Então foi aquela pressão em cima dela, depois de ela ter dado essa declaração que não sentia paixão pelo Flamengo devido não esquecer daquela vitória do Flamengo em cima do River Plate em 2019 pela Libertadores. E agora, antes do jogo, ela postou um coração rubro-negro dizendo: vambora, vamos pra cima. Então aí ela sentiu a pressão aí da nação rubro-negra, embora não tenha necessidade de ela ter falado aquilo a respeito que não sentia paixão pelo Flamengo. Realmente ali ela errou, mas se redimindo aí, mandando o coração rubro-negro, galera. Então aí, vamos falar também agora dos 10 primeiros aí do Campeonato Brasileiro. Depois do Flamengo tá assumindo essa liderança, vai ser difícil tirar o Flamengo da liderança, hein? Flamengo que veio jogando muito bem, Flamengo que foi muito criticado após a derrota ali sobre a derrota na Libertadores ali contra o Central Córdoba. Então o Flamengo muito criticado. Eu acho que as críticas foi exagerada, tem que criticar mesmo, mas foi exagerada, porque o Flamengo de Felipe Luiz vem jogando, dominando os adversários, embora não chuta pra gol, vem errando nisso, mas vem sendo superior a todos os adversários que o Flamengo enfrenta. O Flamengo estava há muito tempo que não jogava dessa forma. Desde 2019, hoje o Flamengo só tem 2 derrotas depois da chegada do Felipe Luiz, já tem 3 títulos, se eu não me engano. Então o Flamengo muito bem desde a época de 2019, passaram vários treinadores e nenhum conseguiu essa marca aí que o Felipe Luiz vem conseguindo aí no Flamengo, galera. Então eu vou estar falando aqui os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro e da colocação aí do Brasileirão. Em primeiro lugar está o nosso Mengão, líder da competição com 7 pontos. Em segundo vem o Palmeiras também com 7, Juventude vem em terceiro com 6, o Vasco vem em sexto com 6 pontos também, tá? O Fluminense também vem em quinto com 6 pontos, o Internacional vem em sexto com 5 pontos, em sétimo vem o Fortaleza também com 5, em oitavo o Ceará com 4 pontos, em nono vem o Corinthians com 4 pontos e em décimo o Botafogo também com 4 pontos. Lembrando que o Flamengo tem 2 jogos seguidos aí em casa, que é agora contra o Juventude, e depois pega o Vasco da Gama, e depois vem o jogo lá em Quito da Libertadores, galera, contra o LDU na altitude. Flamengo tendo que no mínimo trazer um empate, né,
Bom mesmo seria a vitória, mas o Flamengo teria um mínimo aí, um empate. E falando em Libertadores, o Cebolinha deu uma entrevista após a vitória do Flamengo sobre o Grêmio, falando que o Flamengo, no caso, pode ter até subestimado aí algum momento do jogo Central Córdoba, galera. Então, para ele falar isso, realmente, para mim, na minha opinião, houve sim, subestimaram sim o Central Córdoba, achando que poderia vencer de qualquer maneira, a hora que quisesse. Então, essa entrevista do Cebolinha aí, rapaz, falando isso aí, para mim, realmente houve aí, subestimou realmente o Central Córdoba, galera. Vamos mudar de assunto e falar. Felipe Luiz confirma reforços do Flamengo para o meio do ano, galera. Em entrevista coletiva, Felipe falou que no meio do ano vai haver mudanças, vai chegar jogadores, vai sair jogadores, em plural, jogadores. Então, provavelmente está falando aí do Jorginho, e é possível também contratação do Paquetá, né? Que também está querendo voltar aí para o nosso Mengão. E algumas saídas também, todos sabem também, o Wesley, tem alguns jogadores para sair, dificilmente o Flamengo vai conseguir segurar o Wesley no nosso Mengão. Eu quero falar agora, galera, da trairagem que estão fazendo com o Flamengo, a sacanagem que estão fazendo com o Flamengo. Como assim, Vieira Flau, o que estão fazendo com o Flamengo? O que acontece é o seguinte: as torcidas organizadas, no caso aí, a raça do Flamengo, a jovem do Flamengo, a força do Vasco e a fúria do Botafogo, elas foram punidas. Então, as outras torcidas organizadas do Flamengo vêm pedindo a volta da raça e da jovem, que foi punida. E o que acontece? Não estão deixando, no caso aí, a raça e a jovem voltar. E no caso, perdoaram a força do Vasco e a fúria do Botafogo. Então, assim, como assim? Se tá as quatro punidas, né? As quatro torcidas organizadas punidas, e, no caso, perdoou, aí no caso, a força e a fúria. E a do Flamengo não foi perdoada, né? Então, situação complicada. A raça e a jovem é muito importante no desempenho até mesmo do futebol do Flamengo, porque quando elas estão ali no Maracanã, elas realmente fazem a diferença. Então, é uma verdadeira trairagem, uma verdadeira sacanagem. Eu não sei o porquê isso. Não sei o porquê. Meu irmão, se tem que punir um, punir todos, absolver um, absolver todos, né? Então, situação realmente complicada. Eu acho aí uma verdadeira trairagem, uma sacanagem que estão fazendo aí com a torcida organizada do Flamengo, galera. Eu quero mudar de assunto. Galvão Bueno deu uma entrevista no Amazon Prime após o jogo, deu uma entrevista. Pra mim, ao meu modo de ver, falou besteira. Eu gosto do Galvão, sou fã do Galvão, mas dessa vez ele falou besteira. Ele falou que no Flamengo, no futebol, no caso brasileiro, tem muito estrangeiro, e que tem dia que o Flamengo entra com 6 jogadores estrangeiros. Cara, Galvão Bueno, não vamos pensar pequeno, Galvão Bueno. Isso aqui não é seleção brasileira, não. Isso aqui é clube. Clube tem condição, é organizado, pode contratar sim os melhores jogadores. Tem que formar sempre o maior elenco, o melhor elenco, não pode limitar. Se tem condição de contratar, que contrate. Isso não serve só para o Flamengo, não. Pode para o Vasco, Fluminense, Palmeiras, Botafogo. Não pode limitar, nós não podemos limitar o futebol brasileiro. Nós temos que evoluir e crescer a cada dia mais, Galvão Bueno. Então, sou muito fã de você, mas dessa vez eu não concordo, no caso aí, com a sua análise falando sobre os estrangeiros aí dentro do futebol brasileiro. É isso aí, galera. Esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.